Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Quem fala aqui é o Engenheiro Parmegiano e mais um ICCcast. E você deve estar se perguntando, o que é o ICCcast? O que é o ICCcast, Vladimir? Jogou a bola, hein? O ICCcast é um programa diferente. Ele traz a engenharia sob uma ótica mais descontraída, sem muitos engenheirês, palavras difíceis e mostrando para você, síndico, o que você deve fazer para obter sucesso. Incluindo tecnologia, procedimento, normas e também a parte legal e a parte de comunicação. E isso nós temos a doutora Josi. Ok. Estou aqui, na verdade, para passar um pouquinho da parte legal também de forma leve, sem juridiquês, e para trazer para vocês, na verdade, um pouquinho de conhecimento nessa área, como que o síndico vai lidar com situações ali adversas nessa área da engenharia. Pois é, e sempre com um vídeo. E hoje nós temos um convidado, Vladimir. Hoje nós estamos trazendo aqui um grande amigo meu, que já foi prometido lá atrás, no nosso programa anterior, especialista em ancoragem, linha de vida e outros equipamentos que a gente utiliza aí no nosso dia a dia e que nós já falamos lá atrás, lá naquele programa, que provoca muitos problemas para o síndico, porque ele não sabe por onde partir, ele nem sabe se existe ancoragem ou não, né? Nós estamos falando aqui do Wesley. Wesley, se apresenta pra gente aí. Obrigado, Vladimir. Como ele falou, meu nome é Wesley, né? Sou engenheiro civil da empresa Âncora, né? Trabalho exatamente com a parte de especificação de sistemas de fixação para construção civil em geral. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte de linha de vida, essa parte mais específica de ancoragem para condomínios, né? Beleza. Mas sabe que uma coisa que eu queria falar antes? Sabe quando eu chego no meu apartamento e falta água? Eu quero tomar aquele banho e falta água. Mas para isso, irei falar nossos apoiadores. Adtronic, pessoal. Adtronic é uma empresa especializada em painéis elétricos para bombas. Você tem aquele problema de falta de água por falta de energia, deu aquele defeito ou aquela desconfiança. Como que está o status do seu quadro elétrico referente a bombas? Pois é, a Adtronic resolve esse problema. Uma tecnologia inovadora e com muitos anos de mercado, os profissionais desenvolveram algo bem diferente que consegue comutar as bombas remotamente e enviar sinais para você, síndico, portaria, de forma remota. Assim você não tem que fazer aquela ligação, você tem que escutar aqueles WhatsApp e ter que correr atrás para consertar a bomba ou fazer aquela permuta, né, pessoal? Eu sei, síndico, você passa por isso. Alguém já passou por isso? Você chegar no seu prédio e não ter bomba, não ter água, e aí? Já. Inclusive, essa questão é muito importante. É aqueles equipamentozinhos, né, que coloca lá perto do mancal para saber se está tendo diferença de vibração. Ele monitora isso tudo e ainda emite um relatório preditivo para você. É bem bacana o quadro elétrico deles. Então, a Adtronic, quem tiver dúvidas, entre em contato com eles. Estão com uma promoção para um relatório, um laudo elétrico do quadro bem bacana para você, síndico, que tem essa dúvida. Temos o Sindiflix. Sindiflix, uma plataforma aí de conhecimento na área de síndicos, né, na área de condomínios, e também uma plataforma que vai te levar conhecimento e relacionamento com o cliente. E temos a Pavuc Engenharia, uma empresa voltada para laudos e pareceres técnicos referente a elevadores. Tem dúvidas sobre os elevadores, estado de manutenção, conservação, as peças, enfim, a Pavuc te ajuda. Fidelis Engenharia, engenharia predial consultiva ao seu alcance. Dentro de um mesmo contrato, você pode ter vários engenheiros de várias especialidades: elétrica, mecânica, civil, segurança do trabalho e arquitetura. Bora, vamos para o vídeo. Então, este é o vídeo, né? Um vídeo passado que a gente mostrou para vocês, na qual o cidadão ali, o profissional, está como? Está ali, tipo Homem-Aranha, né? Fazendo a pintura. Uma gambiarra. É, famosa ali, ó o apoio dele, olha lá. Ó o ancoramento, Seguro, hein? Seguro. Ó o Wesley tá olhando e achando tudo correto, é isso assim. E aí, Wesley? E aí? O que você tem a dizer, Wesley, sobre isso aí, meu camarada? É rezar, viu? Sorte que o camarada ainda tá vivo, porque olha... Jesus na terra, Jesus na causa. E aí, nós tínhamos falado nesse episódio sobre linha de vida, falamos sobre NRs, ponto de ancoramento. Então vou passar o Vladimir. E aí, meu camarada, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, o primeiro requisito que nós temos antes de iniciar uma obra é fazer o checklist da documentação, se está tudo em ordem, se existe lá o plano de ação antes de você colocar o camarada aqui, ó, pendurado na gambiarra. Se esse cara cair, se acidentar, o síndico está comprometido?
Completamente comprometido. Imagina só, a responsabilidade é dele de verificar o que está acontecendo com a empresa antes da empresa começar a trabalhar, né? Imagina só, começar a trabalhar nesse tipo de situação completamente irregular. Ele responde, se ele cair, se responde civilmente e criminalmente também. Por isso que é importante, pessoal, na hora de ter o contrato, você ter uma advogada, a doutora Josi ali para te auxiliar, para ver se o contrato contempla que o funcionário terceirizado, se ele tem as NRs, se ele vai desenvolver um projeto, um plano. Se ele tem habilitação para tratar sobre isso. Exatamente. Se vai emitir a RT, tudo isso tem que estar no contrato, né, doutora? Inclusive a questão do seguro também. Isso aí. Tudo isso precisa conter no tem contrato. Que se proteger. E nada como ter sempre uma advogada ao nosso lado para fazer aquela análise contratual. E lembrando, né, meu futuro colega aqui de engenharia de segurança do trabalho, né, meu estagiário. Isso aí. Tratando-se de trabalho em altura, é necessário profissional especializado. É importantíssimo você ter alguém capacitado, fiscalizado por outro, utilizando equipamentos certificados e dentro da metodologia correta, que é uma das coisas que a gente vai falar com o nosso convidado sobre hoje. É isso que eu ia falar, porque tem um momento que a gente tem que sempre pensar em tecnologia. Sim. Porque tudo é globalizado, sabe, doutora? Hoje, sim. Desde elevadores, tudo tem várias marcas, várias qualidades. Verdade. E o ponto de ancoragem, né, até mesmo que o cara tenha um plano, mas não utilizar os equipamentos de boa qualidade, que tenham um certificado de qualidade, é a mesma coisa que nada. Tô errado? Não tá errado não. Existe a certificação, certo? Do material. A certificação, ela coloca que o equipamento ele foi fabricado dentro dos procedimentos, com os materiais adequados e observado todas as regras para a utilização daquele equipamento. E dentro do mercado, você tem diversas marcas, né? Diversos produtos. Diversas qualidades. E de diversas qualidades. Diversos preços. Diversos preços. Mas todos têm que atender, no mínimo, ao que a norma coloca. E agora que eu vou passar para o nosso amigo engenheiro de aplicação, Wesley. E aí, cara, como que você tem a dizer sobre esse vídeo? Wesley, eu recebi uma notícia aí que semana passada você foi cobrado lá no Amarelinho que você não pagou aquela cerveja lá, hein? De forma alguma. É coisa de Vivaldi, coisa de Rony. Outras pessoas que deixaram essa conta Ficou devendo lá no Amarelinho, hein? Então, diz aí, meu cara, quando você fala linha de vida, né? O que você tem a dizer pro síndico, pro cara que... Ou o síndico, ele acabou de se tornar... Imagina um cara acabou de se tornar síndico. Aí ele tem que fazer a pintura. Aí tem que contratar. Qual é a dica que você dá para esse síndico? Legal. O primeiro ponto é verificar e conhecer o prédio dele, porque já é norma que toda edificação acima de 12 metros você precisa ter um ponto específico de ancoragem, seja para manutenção, para limpeza. Então, aqueles que não tiverem precisam se enquadrar nessa parte. Então, isso é fundamental. A norma exige isso, né? E uma outra questão, justamente, detalhar o trabalho que aquele prédio vai depender, tipo, seja manutenção de fachada, fachadas diferenciadas, para aí sim contratar uma empresa especialista, né, que vai fazer todo o mapeamento da região e aí sim colocar os pontos onde precisa e de acordo com a utilização que vai ser feita. Então é crucial Wesley, essa questão. Eu tenho uma pergunta. A gente viu esse profissional, se é que dá para chamar de profissional, né? Esse trabalhador ali... Herói, né? Herói. A gente não sabe nem se está vivo agora, né? Mas já é corajoso. Que está numa cadeirinha. Mas a gente já viu outras vezes também, e é comum, ver lá um aparato, lá que é uma plataforma, né? O pessoal na construção civil chama balancinho, cadeirinha, deve ter cadeirinha. Então, existe diferença entre equipamento para balancinho e equipamento para descer na cadeirinha? Existe sim. Tudo vai depender do tipo de atividade que você vai fazer no prédio, né? Assim, a cadeirinha, ela pode ser utilizada? Pode, existe uma cadeirinha específica para isso, mas o balancinho, ele é fundamental porque você consegue uma amplitude maior de trabalho, você vai estar trabalhando sobre a plataforma, né? E você consegue até ter mais de um operador dependendo da forma como ela for dimensionada. Agiliza o trabalho. Com certeza, agiliza o trabalho e você tem um maior domínio durante a atividade, né? Porque a cadeirinha limita muito a própria utilização do operador, né? Ele fica muito limitado quanto aos movimentos, o que fazer. Então o balancinho é uma das soluções que veio justamente para isso,
para ter uma amplitude maior, uma facilidade maior de fazer as manutenções. Existe ainda o uso da cadeirinha? Existe em algumas situações, mas desde que elas atendam os requisitos da norma também. Não igual a gente viu no vídeo, uma cadeirinha feita apenas com uma corda que a gente não sabe nem se é a corda apropriada para isso, né? É isso. E por falar nisso, ó, o nosso amigo Icecinho aqui, ele trouxe um negócio aqui, um parafuso, né? Isso aqui foi, quem que foi? Isso aqui foi o Alfredo, que foi fazer uma inspeção aí, numa obra, né? E encontrou lá esse equipamento que, segundo o engenheiro que estava acompanhando a obra, ele falou que isso aqui eram os pontos de ancoramento para descer o fachadeiro. Que beleza. Fachadeiro, né? Que acho que é maior que o balancinho ainda, né? Descer um fachadeiro. Aí eu olhei e falei, nossa, mas que estranho, né? Fala pra gente aí, Wesley, se esse equipamento aqui, ó, parece uma agulha com um parafuso na ponta, né? Isso aqui é o suficiente para o camarada se pendurar lá? Não, de forma alguma, de forma alguma. Hoje, a própria norma, ela dita algumas características específicas que os equipamentos, no caso os pontos de ancoragem, eles precisam ter. O principal, que já dá para ver que essa peça não tem, é o quê? A identificação do fornecedor. É obrigatório, por nós, você ter o CNPJ da empresa que fabricou esse olhar, né? Você ter a informação da carga ao qual ele foi projetado para se utilizar, quantidade de pessoas que podem se pendurar naquele ponto, né? E também o símbolo com a parte de informações técnicas, que é para garantir que a pessoa que vai utilizar leia todas as informações do fornecedor antes de pegar esse ponto. Ó, a doutora aqui não tá se aguentando aqui. Ela quer ver tem um aí para mostrar pra gente? Tem um exemplo aqui, deixa eu pegar um. A gente fica mesmo curioso, né? A doutora já tá querendo Isso ver. aqui é um exemplo. Existem vários fornecedores, vários tipos de... Parecido, né? Bem parecido. Você tem todas as informações que precisam ter feito, porque de fato você tem vários formatos, modelos, né? Cada fabricante ele traz para si um tipo de sistema de ancoragem, né? Olha, isso é diferente, né? Mas todos eles têm que seguir o mesmo padrão, que é o quê? Sim. É a parte da identificação. Isso que é o principal. Por quê? Você precisa ter o lote do material que foi fabricado, né? Porque tudo isso comporta um plano de inspeção e um plano de instalação que deve ser acompanhado. Não é simplesmente também só chegar, fazer a ancoragem desse ponto na laje e está tudo certo. Você tem todo um acompanhamento, todas as etapas que precisam ser realizadas e verificadas, né, durante toda a vida desse prédio, para você poder ter esse ponto útil, né? Olha, te perguntar, e ele é descartável ou ele pode ser reutilizado? Não, o ponto, existem sistemas de olhares que são provisórios e definitivos. Quando a gente fala de ponto de ancoragem, linha de vida... Olhar é essa argola aí, olhar né? é essa parte aqui, exato. Eles são definitivos. Lógico, ele não vai ser eterno. O que acontece? Pela norma, você precisa anualmente fazer uma inspeção desses pontos. Tá? O que seria a inspeção? Uma inspeção visual e uma inspeção de capacidade. Você coloca um equipamento lá, gera uma força de tração e ele tem que aguentar o quanto foi especificado. Feito isso, você renova por mais um ano a utilização desse ponto. Então, anualmente, você vai fazendo isso. Geralmente esses pontos, na verdade, grande parte deles são feitos em aço inox, né? Então o aço inox ele tem uma durabilidade maior. Pode ficar exposto a intempéries. Com certeza, ele foi feito para isso. Mas o pessoal tem aquela questão, o aço inox é eterno. Não, o aço inox ele também enferruja. Não é tão né? inox assim, né? Ele enferruja, mas com um tempo muito maior. Por isso que essas inspeções elas precisam acontecer, para que se você tiver, seja uma falha de resistência do ponto, ou qualquer aspecto de início de corrosão, processo de corrosão, você fazer a substituição desse ponto. Wesley, a cada quanto tempo o cara tem que fazer o teste? Anualmente, a cada 12 meses, ele precisa fazer o plano de inspeção, que é verificação visual e o ensaio de resistência. Só aquela pergunta, aquele engenheiro lá que vende ART lá no OLX, ele precisa ir lá ver isso aí, pô, R$200 não paga. R$200 não paga o combustível dele chegar. Não paga o combustível, mas ele precisa ir lá mesmo? O pessoal tem muito dessa questão. Não é simplesmente assinar uma RT, isso é importante até para os síndicos, né? Você precisa receber um laudo técnico que vai dizer o plano de inspeção, ou seja, você precisa ter um mapa onde estejam apontados onde estão os pontos de ancoragem, né? Você precisa ter um relatório
fixo e fotográfico também de cada ponto, né, o ensaio que foi realizado, as cargas que foram alcançadas, e tudo isso precisa ser renovado a cada 12 meses. Então não é simplesmente chegar, venceu, tá aqui uma outra RT e segue a sua vida. Essa aí na OLX ele não consegue entrar. De jeito. E qual é a engenharia que emite esse laudo? Principalmente engenheiro civil. Engenheiro civil é o principal que trabalha nessa questão. Para ser sincero, eu nunca vi dentro dessa área algum tipo de arquiteto, por exemplo, que às vezes se aventura isso. Não é do meu conhecimento, né? Mas o que se geralmente vê acompanhando esse tipo de obra, esse tipo de instalação, são engenheiros civis. Faz mais sentido, né? Eu vou quebrar a perna de vocês agora aí, ó. Queria mandar um beijão pra Claudinha aí, minha amiga arquiteta, né? E que se especializou em estruturas metálicas e depois estruturas de concreto armado. Claudinha, uma amiga minha aí, do coração, né? Hoje, acho que se eu não me engano, ela é capitão de fragata da Marinha, né? Ó. Beleza. E ela é especialista nisso, né? E um segundo vídeo aí, pra gente mostrar a importância do ponto de ancoramento. Ele tá ali no balancinho e tá ancorado também, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas esse balancinho tá com uma cara feia, hein, Vladimir? Olha lá! E se fosse esse aqui, Wesley? Ah, com certeza ele teria ido junto com a estrutura. Então, pelo menos podemos dizer que talvez, né, estivesse um pouco mais seguro ou que não almoçou ainda, né? Exato. Olha lá, vamos olhar de novo. De novo. Ele começou... Estourou o quê? Será que estourou a engrenagem? Não, eu tô querendo ir no banheiro aí, vamos descer logo esse negócio aqui. Parece que estourou o dente na engrenagem, né? Então essa é a importância, né? Graças a Deus ficou bem, né? Essa é a importância, né, de ter... Então assim, apesar de tudo, ele tava bem ancorado, né, o Vladimir? Sim, em princípio sim, né? O que precisa ser verificado aí depois é se a causa do acidente foi o equipamento ou o ponto de ancoragem. Não é possível a gente avaliar, né, Wesley? Exato. Só por esse vídeo não dá para dizer, mas uma coisa sim importante. O fato dele estar utilizando o cinto e os outros equipamentos de segurança, né? Porque algumas pessoas pensam o fato de você estar dentro do balancinho, já segura, você já tá seguro, né? E não, você precisa estar ancorado e ancorado não no próprio balancinho. Sim. Tem que ter uma outra descida para você poder... Explica melhor isso aí. Então quer dizer que você tem que ter um ponto de ancoragem, né? Vamos pegar aqui. Eu tenho esse camarada aqui que é um ponto de ancoragem. Perfeito. Aí vem esse outro aqui, ó. Esse outro camarada aqui, que é outro ponto de ancoragem. Então, esse aqui, eu conecto o equipamento lá, o balancinho. E esse aqui eu conecto a pessoa? Na verdade, não. Sempre quando você vai fazer uma descida ou fixar um equipamento, você tem que fixar sempre em 2 pontos. Seria o quê? Você tem um ponto principal e você tem o backup. Nunca se deve descer ou fazer qualquer atividade apenas em um ponto. Então, numa situação dessa, com certeza eles estavam utilizando 4 pontos. Né? Um específicos pro equipamento e o outro específico para a descida dele. Então, sempre é imprescindível a utilização de um backup. Lata com concreto e tábua? Ah, isso daí o rapaz, só se ele tiver um bom padre para poder rezar bastante, abençoar, aí e o ele síndico? desce. Precisa do quê? Olha, o síndico precisa também ter um santo muito bom. Precisa de um bom advogado. Um bom advogado. Liga lá pra doutora Lobão. Ô, doutora, como é que tá aí, ó? Eu acho que deu ruim aqui na obra, hein? Exato, porque querendo ou não, toda a responsabilidade, ela é do condomínio. Porque a partir do momento que você permite que um terceiro entra no seu condomínio, a responsabilidade é toda sua. Tanto de exigir que ele pratique as boas práticas, né, que tenha todos os equipamentos, quanto que o seu condomínio tenha a estrutura própria para ele poder fazer. Porque o que acontece muito são alguns profissionais aventureiros que vão em condomínios que já não estão preparados e vai essa questão, eu coloco umas 3, 4 latas de cimento aqui e desço. E se o síndico não tem noção com relação à parte jurídica e a questão das normas, ele está passível de ter um problema sério com relação a isso. Pessoal, sabe o que eu já vi? Já até vou querer dividir essa experiência. Eu fiz uma inspeção um dia desses nos elevadores, no condomínio da Débora Reis. Salve, Débora Reis, que também é cliente da Lobão, do pessoal. Sei. E lá nesse condomínio dela, tinha parte, eu acho que era ancoragem, né? Era vergalhões que foi chumbado, que ficava junto exposto, com a concretagem. É isso, expostos, que me pareciam ser... A função dele era justamente
Eu não sei, me pareceu ser justamente para fazer um determinado trabalho em altura. É isso? Isso é comum? Era assim? Ou por quê? Olha, na verdade, é muito comum de você encontrar nas edificações, né? Esses vergalhões, né? Isso. No Né? formato de um arco chumbado, né? Mas não eu- chumbado, na verdade, ele tá cimentado. Né? Isso, mas eu não considero aquilo como o meio correto. Sim. O Wesley pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Na verdade, quando a gente tinha construções, geralmente construções muito antigas, a gente encontra cenários parecidos com esse, né? Porque você tinha que prever algum ponto, né, para poder ter descida, manutenção. Mas como se fala, a construção ela foi evoluindo de uma forma, né, que você tem justamente formas e produtos mais eficientes, né, e com uma segurança maior para que você faça esse tipo de descida, né? Realmente, casos antigos era comum de se encontrar. Mas hoje você não pode, em hipótese alguma, utilizar isso com uma descida. Não pode. Então, se eu vou no prédio, o prédio antigo tem esse modelo de ancoragem, eu tenho que ser descartado, não é para ser utilizado. Exatamente. Tem que Não adianta nem fazer. Não é possível certificar ele. Não, porque ele não vai atender as premissas básicas, que nem você não vai colocar lá o CNPJ da Gerdau no vergalhão, por exemplo. Não, tem premissas específicas que Nem ponto naquele de pedacinho que fica ali na... De forma alguma. Uma etiqueta. Então você precisa atender uma série de requisitos básicos para uma peça ser considerada como um ponto de ancoragem. Então é imprescindível essas questões. E a gente falou de ponto de ancoragem, né? Mas como é que faz? É um cara com a furadeira gigante lá, põe a bucha de plástico, bate com a tauba, super bonder. com a tauba. Reza um pouquinho mais, né? Pra poder assim garantir. que faz? Não. Tem algum produto? É o padre engenheiro. Exatamente. Que cola é essa? Não, cola, existe. Né? Existe toda uma sistemática, né? Geralmente, quando a gente trabalha em novas construções, a gente trabalha em conjunto com o sistema de ancoragem química, né? Que é uma parte que a gente tem um grande domínio. O que acontece? Você precisa garantir primeiro na questão do prédio, é o material base. É saber onde você vai colocar. Também não é só colocar em qualquer lugar o ponto de ancoragem. É aqui. Por isso a questão do projeto é essencial. Ter um projeto de pontos de ancoragem. E aí você tem formas de colocar, que nem a gente mostrou uns exemplos de ancoragem. Existem outros exemplos também de chumbadores, né? Chumbadores químicos, bicomponentes, né? Existe uma série de materiais que é justamente esse aí é forte, hein? Imagina. que é justamente para quê? Para você fazer essa união entre o elemento metálico e o concreto, porque é isso que vai dar a resistência que você precisa na tração para poder distribuir os esforços. Que né? interessante, cara. Eu não sabia. Então, quer dizer, o cara explica Faz para um nós furo. o procedimento aí, vai. Passo a passo. Ele primeiro mapeia o ponto, né? Garante que aquele ponto é um ponto que vai aguentar carga específica. Viável. Exato. Vem com uma furadeira, faz um furo especificado. Não é aquela de acordo- furadeira que vende lá no Magazine... Luiza? Não. Tem que ser um Ó, martelete. nem é apoiador nosso, mas a gente já divulgou, Um né? martelete específico para ele poder ter efetividade na perfuração, né? Fazer o furo com o diâmetro recomendado para a barra que ele vai colocar, porque não é simplesmente fazer um furo. Que nem, por exemplo, nós temos aqui uma barra de 0,5 polegada, que eu trouxe, você tem que ter um furo proporcional para que a resina faça o papel dela. Então você não fura exatamente com 12, você fura um pouco maior, de acordo com a especificação, faz a injeção, e essa injeção é legal porque o sistema ele é bicomponente, né? Então você tem um bicomisturador que faz a mistura automática dos produtos. Então Mas não é manual. são três fluidos aqui, ou não? Na verdade, cada um desses tem 2. Ah, é? Esse aqui, tá. se você olhar por baixo, você vê que também são 2 tubos. Ah, Ele é bicomponente entendi. também. E cada um tem uma função. Exato. É isso? Então você tem resina e catalisador. Que legal. Você viu só? Então tem tecnologia envolvida, né? Tem uma... Tem. Aí. E aí, E aí- feito isso, você insere a haste, né? Existe o tempo de cura de cada produto, alguns mais rápidos, né? Bater uma ideia em cima desses. Em torno de 45 minutos a 1 hora, esse aqui em torno de 4 horas, tempo de cura. E aí sim você procede com a instalação do olhal e depois com a verificação de 100% dos pontos. Então, em todos os pontos que você instalar, você tem que voltar depois com o macaco hidráulico, né? Exercer uma força de tração para garantir que aquele ponto realmente vai estar... Quanto tempo demora? Tem um tempo de cura para... Isso, igual eu falei, depende Cura do... total. Isso, Fala, depende do tipo camarada pode pendurar ali. Exato. Que nem esse daqui é uma base de metaquilato, a gente chama de chumbador de cura rápida, né? Então, em torno de 45 minutos a 1 hora, com uma temperatura em torno de 30 graus, 25, 30 graus, já está pronto para poder ser utilizado. Esse segundo é um chumbador à base epóxi, ele tem uma resistência um pouco maior,
E pela propriedade do epóxi, ele demora um pouco mais tempo de cura. Então, em torno de 4 a 6 horas, você já pode se pendurar e fazer toda E quando eu sei qual eu vou utilizar um ou outro? Tem alguma... Depende do plano de atividade que você vai fazer. Geralmente, o pessoal que já aplica esse material, ele trabalha com os 2 modelos, por quê? Imagina que você vai aplicar isso aqui no Nordeste. A temperatura é muito alta, né? E o chumbador, ele reage com a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais rápido ele cura. E você acaba não tendo tempo de manipulação. Então, nessas situações, interessante utilizar esse. Aí você utiliza esse que tem um tempo de cura um pouco maior. Se você tem uma dinâmica fácil de trabalho, você vai com os chumbadores de cura mais rápida, porque você garante no mesmo período já a liberação da área. Né? Exato. Que legal. Pô, que interessante, hein, Vladimir? Tem alguma imagem aí pra gente, Wesley, que você trouxe dos equipamentos instalados? Tem alguns pontos já instalados, modelos diferentes, né, de tipos de sistemas, mas já dá para ter uma ideia de como que é o posicionamento de um sistema de ancoragem. Que não é igual esse aqui, né? De forma que já me passaram aqui que isso aqui é um equipamento para fazer tração em veículo. Aquele parafuso lá que você põe no para-choque, amarra aqui um cabo para poder rebocar o outro carro. Que beleza. Que é uma tração horizontal. Exato. O equipamento também tem diferença. Tração horizontal, vertical. Isso é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida, porque é o seguinte, o simples fato de você ver esse parafuso com um sistema de olhar dá a entender de que ele pode ter a mesma utilização, mas não. Esses olhares, eles passam por uma série de testes simulando situações de ângulos diferentes, tipos de esforços diferentes, justamente para aguentar uma tipo de situação dessa. Então não é simplesmente pegar um pedaço de ferro, fazer um furo, temos um olhar. Põe esse aqui em qualquer situação. Assim. Aquele tem um coeficiente de cagaço elevado. O índice de coeficiente. Deixa eu ver aqui se tá marcado. O ICC ali é alto. Com certeza. Se você parar para pensar, os pontos de ancoragem, os principais vão estar determinados como 1.500 quilos. Né? Se você olhar na peça, ela vai estar escrito 1.500 quilos, que é a carga de trabalho. Né? Mas peças como essas aguentam em torno de 10, 12 toneladas, dependendo do tipo do modelo. Então elas precisam ser dimensionadas para todos os tipos de esforços. Né? É o ICC do olhel. Exatamente. Porque senão seu olhel é que vai rodar. Que vai tomar chumbo. Veja que o profissional que tem que manusear e fazer tudo isso não pode ser qualquer um também. Exato, tem que ser um profissional específico. Porque não é simplesmente pegar o produto e colocar. Como eu falei, existe um passo a passo, então a pessoa tem que ser capacitada para isso. Né? É importante, né? Eu volto no contrato, né, da empresa que vai prestar um serviço. Tudo isso, síndico, dá para você colocar no seu contrato. Dá para você, na hora que fizer o contrato, exigir, quero que utilize dessa forma. Não falar não essa palavra dessa forma, quero, né? Mas a doutora pode auxiliar. A contratada deverá utilizar o produto XPTO, né, da forma, conforme o procedimento, deverá ter acompanhamento de um engenheiro, né, doutora? Sim, na verdade ele precisa especificar no contrato, quando ele vem o contrato para ele precisa especificar o que a empresa vai precisar resolver ao redor da obra, ao redor do que vai ser feito. Mas algumas especificidades o síndico não vai saber. Por isso que precisa do engenheiro para acompanhar, né? Na verdade o advogado ele faz esse acompanhamento do contrato, mas algumas coisas nem o advogado vai saber especificar. O engenheiro que vai fazer esse acompanhamento, ele já vai... Então, na verdade, o advogado vai precisar verificar no contrato se consta as EPIs e todas as normas que ele vai precisar obedecer. Então, se consta lá que ele vai ter que obedecer tantas normas, que nem você falou, né? A responsabilidade é do condomínio e do síndico, mas a responsabilidade é da empresa também, porque nem tudo o síndico vai saber. Mas essa empresa, se ele tiver bem embasado no contrato, tiver um bom seguro e tiver ali as normas que ele precisa obedecer, se a empresa não obedecer, a empresa responde. Porque o risco é dessa empresa falir e depois o condomínio ter que responder, né? Isso acontece muito também, infelizmente. Sensacional, doutora, sensacional. Sempre dando aula. E é importante falar também a relação de preço. Sim. Porque aí você recebe as propostas, aí vem aquela mais barata, vem aquela mais alta, você vê que tem muita... O preço de projeto, né, o custo envolvido que o cara repassa para o condomínio, por isso tem que entender o que está tendo naquele projeto, qual é o custo daquilo.
porque às vezes tem que saber comparar laranja com laranja, e por isso que o trabalho da Fidelis faz isso muito bem, que é fazer essa auditoria, essa consultoria e equalizando propostas. É um negócio interessante, né, que eu queria até perguntar para a doutora, né? Muitas vezes a gente chega num condomínio e recebe aquela missão, né? Não, é só isso que eu preciso fazer. Eu só vou pintar esse lado do prédio. Então, eu não preciso disso tudo, não. O povo desce isso aí há 20 anos, 30 anos. Eu posso exigir ou eu devo exigir esse equipamento para minha garantia trabalhista, Exato. criminal? É isso mesmo, doutora? Deve exigir, porque não é que foi feito a vida toda. É a mesma coisa que o cara que chega no escritório também fala, é só uma olhadinha no contrato, né? Só uma olhadinha no meu processo, é só uma olhadinha no contrato. E, na verdade, se não é bem feito, se você faz de qualquer coisa, você vai dar só uma olhadinha, pronto, já deu uma olhadinha, né? Na verdade, você precisa verificar exatamente o que está acontecendo, então vai demorar muito mais tempo. E a mesma coisa do trabalho do engenheiro. Sempre fizemos desse jeito, nunca teve nenhum problema. Mas o dia que você tiver problema, acabou, né? Porque o dia que você tiver problema, o prejuízo que você vai ter, né? Olha o que você está colocando em risco. São vidas, né? Sim. Uma vida que vai se pendurar ali. Então, depois, se qualquer coisa que acontecer com esse trabalhador, você vai ter que arcar com o resto da vida dele. Você vai ter que pagar a indenização. E é isso mesmo, o resto da vida. Às vezes, uma indenização dessa chega a 300, 400, 500 mil, 1 milhão, se for 2 trabalhadores, imagina. Você vai pagar até ele completar 72 anos. Se ele vier a falecer, uma responsabilidade ali de criminal, né? Além da vida, né? E é importante também a gente lembrar, né, que esse tipo de situação, ele busca trazer a segurança justamente para a operação. Porque muitas vezes a pessoa ela nem conhece o risco que ela tem. Sim. Não foi treinada. Para quem trabalha em altura tem que ter o certificado NR35, tem que usar equipamento, o EPI tem que estar certificado com o CA ativo, né? Mas mostra pra gente aí aquelas imagens lá dos produtos já instalados aí. Bom, aí são alguns exemplos, né, de peças, né, certificadas. Bem parecido, né, com essa aqui, né? Sim, sim. Põe a próxima aí. E aí já tem um detalhe da aplicação, né? Ó, na lateral, né? Ah, legal. Você vê que é bem disposto, ele é bem rente à parede, né? Exatamente. E aí foi pensado justamente as distâncias, né, que o pessoal fala. É obrigado você sempre descer com um backup, então você tem que ter pontos próximos, né? Não adianta você ter um ponto aqui ou daqui a 5 metros. Como é que a pessoa vai se ancorar? Então, o backup ele não tem que ficar entre 1,5 metro e 2 metros no máximo. Então, você tem que ter realmente um plano da região onde você vai trabalhar para poder dispor esses pontos, né? Certo. Isso é um outro tipo de modelo também, né? Específico. Esse é bem parecido com esse que você trouxe. Exato. Aqui, né? É o mesmo. É o mesmo da... E essas certificações e os paralelos? No mercado deve ter o paralelo que é bem mais em conta. Então, vamos dizer assim. O paralelo ele não entra porque você precisa garantir que a peça ela tenha todas as inscrições. Lógico, existem fornecedores e fornecedores, né? Mas a partir do momento que você é obrigado a testar os pontos, você vai validar o sistema, porque uma coisa é a gente testar os produtos, que nem, por exemplo, nós como empresa, nós testamos os produtos separadamente, os chumbadores químicos têm toda a certificação, só que ali você está testando o sistema, o conjunto, que é o quê? Resistência do concreto, o método de instalação, se foi feito da forma correta, né? E tudo isso culmina no quê? No ponto de ancoragem. Então, um produto de má qualidade ou um produto mal instalado, você vai identificar no momento que você fizer o teste. Olha ali, ó, instalando com o mosquetão, né? Exato. Repara que tem todos os dados, realmente, né, o que ele falou, tá as NRs, tá o peso, né, capacidade, tá o CNPJ, tá para quantos usuários, aqui é 1, né? Então, legal, pessoal. Vladimir, estamos chegando no final. Pois é, né? É uma pena. Hoje foi uma noite muito rica. Foi. E para mim é uma grata satisfação poder trazer um amigo aí de turma, alguém que veio de longe aqui só para o nosso programa, né? Eu que agradeço. E que vai poder aqui levar esse conhecimento que a gente falou en passant, né? Lá atrás, né? E hoje ele pôde trazer aí a importância desse assunto aí. É isso aí. Então, galera, agradecer aí, obrigado, tá, Wesley, pela essa aula que você deu para nós. Verdade, sim. E pessoal, nos sigam, ative o sininho, né, do Cidflix, do ICCcast, para você estar sempre por dentro, toda quinta-feira às 7 horas da noite. Acompanhe todos os nossos nas redes sociais. Para quem não me conhece, é o @engeparmegiano, vai lá do Dica sobre Elevador. Vladimir, suas considerações, meu camarada? Bom, como a gente sempre fala,
contrate um engenheiro para você depois não ficar na mão. Engenheiro e síndico, pisou na obra, ele assume a responsabilidade. Então, deixa aquele que estudou, se preparou, cuidar disso, para que você tenha maior segurança no seu desempenho. Sigam a gente nas redes sociais, @fidelis.engenharia e, claro, o meu pessoal, @borges.vladimir, com W e DI. Doutora? Sindiflix, na verdade, né, representando aqui a Lobão Advogados também, que é o nosso escritório de advocacia que atua em condomínios, e o Sindiflix, na verdade, ele veio para trazer essas inovações, né, esse tipo de aula tão rica que ele trouxe para a gente hoje, o Wesley. Então, lá na plataforma, vocês vão poder ter acesso aí a esse tipo de aula. Plataforma Legal. Sindiflix. Ó, tem só uma pergunta aqui do Icecinho, O né? Cecinho, já esqueci do Cecinho. Icecinho, uma perguntinha aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Ó, essa perguntinha aqui é pro Wesley, hein? As perguntas É capciosas, né? o pessoal lá do Amarelinho tá perguntando quando é que você vai pagar aquela cerveja que você ficou devendo lá. Eu acho que já caducou, viu? Passou de 5 anos, né? Acho que já caducou isso daí, viu? Prescreveu. Exato. Meu camarada, as considerações finais. Bom, queria agradecer o convite de vocês, né? Foi um prazer estar aqui junto com todos, né? Espero ter ajudado um pouquinho, né? Com relação a essa parte de tema, a gente fica à disposição, né? O Vladimir é um amigo, né? Então, o que precisar, né? Caso alguma dúvida específica, ele vai ter o nosso contato aí, fiquem à vontade. É isso aí, galera. Então é isso aí. Abraço e fico com Deus. Valeu!